Oi gente, eu sou a Larissa e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os marcos do desenvolvimento da fala e da linguagem. Já quero adiantar para vocês que fala e linguagem são coisas completamente diferentes, estão ligadas ali, uma à outra, porém são diferentes. A fala é a palavra propriamente dita, é a palavra verbalizada, é o que eu tô fazendo aqui com vocês, eu tô falando, a palavra sai da minha boca. A linguagem é a comunicação. A linguagem pode ser escrita, né? Eu me comunico com pessoas escrevendo, eu me comunico com pessoas desenhando, eu me comunico com pessoas por gestos. No caso de quem não fala, de quem é mudo, não usa as palavras para se comunicar, mas usa a Libra, por exemplo, né? Então a linguagem é a forma de se comunicar, de se fazer entendida por outra pessoa, e a fala é a palavra propriamente dita. Existe também a fala funcional e a fala não funcional. O que é isso? A fala funcional é quando existe realmente uma comunicação. Eu estou falando e vocês estão me compreendendo. A fala não funcional é quando a criança fala de forma aleatória. Quando fica repetindo frases de desenho, quando fica repetindo palavras sem sentido, sem querer se comunicar com alguém. Aí entra a parte da ecolalia, que é assunto para um outro vídeo. Existem 5 passos antes da fala da criança, antes da criança começar a falar. E quais são esses 5 passos? O primeiro deles é estimular a imitação. A criança, para falar, ela precisa imitar alguém, ela precisa ouvir alguém, ela precisa ver alguém falando para começar a falar. Então a imitação é muito importante. Quando a criança imita uma risada, quando a criança imita um balbucio, um som, sabe quando a gente faz pro bebê? E a criança vai retribuir aquilo? Isso é uma imitação. Quando você tá lá penteando os cabelos, por exemplo, a criança pega um pente e vai pentear o cabelo, ela tá te imitando, ela tá usando aquele objeto com função. Isso é imitação. O segundo passo é ampliar o contato visual. Como eu já mencionei, a criança precisa olhar para poder começar a falar. E se ela não ter esse contato visual, se ela não olha para outra pessoa, se ela não olha para a boca de outra pessoa, gesticulando, falando as palavras, ela não vai falar. Então isso também inclui com a imitação. Ela vai olhar para a pessoa e ela vai imitar a pessoa falando. O terceiro passo é ajudar a criança a interpretar comandos. Por exemplo, filho, pega isso depois de 1 ano, tá? Porque antes de 1 ano não tem como a criança obedecer aos comandos. Filho, pega ali no rack o controle. Só um exemplo, tá? Uma coisa simples. Pega o controle no rack. A criança vai lá, mesmo que ela não fale exatamente, ela vai pegar o controle e te entregar. Isso é obedecer a comandos. Filho, tira a mão da boca. A criança vai entender. Tenho que tirar minha mão da boca. E ela vai tirar a mão da boca. Filho, vamos tomar banho. A criança vai pro banheiro, ela começa a entender os comandos. Você vai comandando algo para a criança e ela vai compreender aquele comando. Quando ela aprende a compreender as coisas, é que ela vai dar início à fala. O quarto passo é a comunicação não verbal. Por exemplo, a criança quer água, mas a criança não fala ainda. O que ela vai fazer? O certo seria a criança te puxar pela mão, puxar a mãe, o pai, o cuidador ali e levar até a mamadeira ou levar até a pia, que ela sabe que é ali que você pega a água, ela vai te levar até o lugar que ela quer. Isso é uma comunicação não verbal. Ela não falou para você que ela quer água, mas ela te levou até o local do que ela quer. Ela não pode te usar como ferramenta. Por exemplo, pega a mamadeira e entrega na sua mão para você ir ali encher de água e colocar. Ela não pode trazer as coisas até você. Ela precisa levar você até o local. Um exemplo disso é você tentar deixar as coisas sempre no mesmo lugar, as coisas da criança sempre no mesmo lugar, você deixar o potinho de biscoito sempre no armário específico e você mostrar para a criança onde você está guardando. A criança não vai ter alcance até aquele armário, mas ela sabe que a bolacha dela tá ali. E o que ela vai fazer? Ela vai te puxar para levar até o armário para dizer, eu quero a bolacha. E aí você vai saber que ela quer a bolacha. Isso é uma comunicação não verbal. A criança não te falou, mas você entendeu que ela quer a bolacha que tá naquele armário. Que ela quer a água que sai ali da pia, da torneira da pia. Isso é se comunicar sem falar. E o último passo, mas não menos importante, pelo contrário, é mais importante. Na verdade, todos os passos são importantes, mas esse é fundamental, é o apontar. Esses dias até coloquei lá no meu Instagram, pra você que não me segue, vou deixar o link aqui na descrição. Coloquei no meu Instagram que as meninas começaram a apontar e eu fiquei muito feliz, porque assim, a gente quer muito que as meninas falem, elas têm 2 anos e 2 meses e ainda não falam nada, nem mamãe e papai, elas não falam nada. E aí elas começaram a apontar.
Elas já imitam algumas coisinhas da gente e isso também é um motivo de muita alegria, mas o apontar também é fundamental. A criança não vai começar a falar se ela não aponta, se ela não imita, se ela não entende os comandos, porque tudo é um passo a passo. A linguagem é como se fosse uma escada e cada degrauzinho precisa ser cumprido. A criança não vai pular degraus, ela vai fazer tudo ali bonitinho. Não tem como a criança fazer o passo 4, o passo 5 se ela ainda não fez um. Ela não vai pular esses degraus, ela vai seguir degrauzinho por degrauzinho. É passinho de formiga, é trabalho de formiguinha. É lento, mas vai acontecer, tem que acontecer. E o apontar, como eu mencionei agora, né, é um dos motivos. A criança, ela vai... Isso também entra como uma comunicação. Ela vai apontar. Quando ela te leva, né, usando o exemplo do biscoito, quando ela te leva até o armário para te indicar que ela quer o biscoito, a bolacha ali, ela vai apontar para aquilo. Quando ela aponta para o armário, já é mais um dos sinais que dão indícios à fala. Ela vai apontar, dando mais firmeza ainda do que ela realmente quer. Ela te levou até o armário e ela apontou pro armário. Então ela tá dizendo, eu quero a bolacha, pega pra mim, por favor. Mesmo sem falar exatamente. Então esses são 5 passos simples, porém necessários. Sem esses 5 passos, a criança não vai começar a falar. E agora, de forma bem simples, eu vou mostrar pra vocês, vou falar pra vocês como que a criança começa essa fala, a fala mesmo, não a comunicação, a fala verbalizada, de 1 a 4 anos. Com 1 ano, a criança começa a falar de 6 a 10 palavrinhas, palavras curtas, como mamãe, papai, água, uau, TT, palavras do cotidiano dela, palavras bem curtinhas, mas que a gente consegue compreender. Pode não ser exatamente um mamãe, papai tão perfeitinho, mas se ela disser mamã, papá e olhar mamã para mamãe e papá para o papai, você entende que ela tá chamando a mãe e o pai. Então, isso já é o início da fala. Com 2 anos, a criança já tá falando em torno de 200 palavras. Mas está começando a formar frases de 2 a 4 palavras. Por exemplo, quero água. Isso já é uma frase. Usou 2 palavras, mas é uma frase. Quero água. Ou então, me dá comida. Não sei, já usou 3 palavras, mas é um exemplo de uma frase. A criança já começa a formular frasezinhas curtinhas, trocando algumas palavras ainda, claro, porque tem palavra que é difícil mesmo de você falar, mas a criança consegue falar direitinho ali em torno das 200 palavras, né, e já formar frasezinhas curtinhas. Com 3 anos, a criança já fala quase todas as palavras, não aquelas mirabolantes, mas já sabe falar muitas palavras e a criança precisa ser compreendida. Aqui, presta atenção nessa parte aqui que eu vou falar para vocês. Com 3 anos, a criança precisa ser compreendida não só pelos pais, pela família ali que mora com a criança, um irmão, uma tia, uma avó. Ela precisa ser compreendida por todos, por pessoas que não conhecem ela, que não tá acostumada ali com o convívio dela. Por exemplo, a criança vem falar, mamãe, eu quero... A mãe, dependendo ali da ocasião, a mãe vai entender. Ai, filho, você quer tal coisa? E vai entregar pra criança. Mas uma pessoa que não mora com essa criança não vai entender nada. O que essa criança quis dizer? A gente não sabe. Com 3 anos, a criança já precisa ser compreendida por todo mundo. Por mais que ela troque uma palavrinha ou outra, por exemplo, ai, meu carro amarelo. Você sabe que o carro é amarelo. Ela ainda trocou uma palavrinha porque tem palavras que são mais difíceis de falar, mas a pessoa que não conhece essa criança consegue compreender, sabe que o que ela quis dizer é amarelo, mesmo que não seja a palavra perfeita. Mas com 3 anos a criança precisa ser compreendida por quem não conhece ela, tá? Se com 3 anos a criança fala palavras que ainda é muito embaraçosa, que só a família, a mãe, o pai, o irmão tá ali acostumado a interpretar porque convive, tem alguma coisa de errado, eu preciso procurar ajuda, porque a partir de 3 anos a criança precisa ser compreendida por todos. E com 4 anos, a criança já fala palavras certinhas, frases bonitinhas, nessa idade já não tem que mais estar trocando, o amarelo tem que ser amarelo, não pode ser amarelo, ou esse jeitinho de criança de falar. Precisa ser uma palavra boa e ela já forma frases um pouquinho mais complexas. Claro que, gente, uma criança de 4 anos só tem 4 anos, ela não vai falar uma frase gigantesca com palavras difíceis, mas ela sabe falar uma frase mais comprida e ela consegue conversar realmente com outra pessoa, ter um diálogo, sabe, de conversas fluidas e bem certinhas. Não tem que mais ter troca, não tem que mais estar trocando o sentido das coisas, não tem que mais
ter dificuldades, né? Com 4 anos a criança já sabe falar todas as palavras, já consegue ter um diálogo com outra pessoa ali da forma ali de 4 aninhos, mas já consegue ser muito bem compreendida pelo próximo. Então, assim, gente, para resumir tudo que eu falei, a linguagem e a fala são coisas diferentes, mas são coisas que andam lado a lado. Então, assim, presta atenção no seu filho, presta atenção se ele tá fazendo tudo que precisa estar sendo feito. Tem crianças que vai passar um pouquinho daquele período, tem criança que vai ser bem adiantada e vai falar bem antes, mas é aquilo, cada criança tem seu tempo, mas tem o tempo certo de fazer. Eu vou bater nessa tecla toda vez que eu falar sobre isso aqui com vocês. Falo também lá no meu Instagram. Tem o tempo certo das coisas acontecerem. Tem o início e tem o fim de tudo acontecer. Se a criança não fez dentro daquele período, procura ajuda. Às vezes é só um atraso de linguagem, às vezes é só um atraso na fala, às vezes é só uma falta de estimulação, passando ali com a fono para poder estimular melhor essas palavras, essas frases, para poder arrumar ali a dicção da criança. Às vezes a criança tem problema com dicção, que é a pronúncia da fala, fala certinho, compreende tudo bonitinho, mas o som sai meio fanho, sai meio muito sonzinho de bebê, que nem eu citei o amarelo, sai muito amaielo, não sai perfeitamente. Isso é um problema também com dicção, que é uma coisa simples de se resolver, diria assim, né? Passando com a fono direitinho, isso tudo pode ser resolvido. O que não dá é pra gente passar pano, deixar pra lá e falar, na hora certa vai fazer, na hora certa vai falar, na hora certa, porque essa hora certa pode nunca chegar. Lembra que eu falei da escadinha? A criança não vai pular degraus, ela vai de escadinha em escadinha. Se ela não faz um degrau, ela não vai fazer o outro sem ter feito esse, porque tudo é ali, sabe, em constante aprendizado, tudo é certinho seguido, sabe? Não tem como pular etapas. A vida é feita de etapas, assim como a fala também é feita de etapas e não dá pra pular etapa nenhuma, senão a criança não é compreendida. Então eu espero que esse vídeo tenha ficado fácil de entender, tá? Lembrando que eu não sou profissional da saúde, não sou psicóloga, não sou fonoaudióloga, não sou terapeuta, neuropsiquiatra, nada do tipo. Eu sou só uma mãe de 2 meninas autistas e que tá aprendendo aí com os terapeuta, psicóloga das minhas filhas, vem aprendendo com elas e vem aprendendo também tudo que eu venho pesquisado aqui na internet. Aprendo também com outras mães de autista que a gente tem muito contato e vai conversando, trocando informação. Então, assim, a informação tá aí, a internet tá aí, tem muita coisa para você aprender, muita coisa para se aprofundar. Então, não dá pra dizer que, eu não sabia, eu não vi, porque se você der um Google, aparece tudo ali pra você. Então, não perca a oportunidade, não perca essa chance, não perca tempo, vai atrás, procura, se informa, pesquisa, sabe? Tudo tá tão mastigadinho que é fácil de achar as coisas. Se você não souber, pergunta pro pediatra do seu filho. Tá incomodado? Vai em outro pediatra, se a sua pediatra não te der a assistência necessária, vai em outro, marca outro médico, sabe? Conversa com outras mães, porque eu acho que a conversa flui isso, a conversa ajuda, amplia os nossos conhecimentos. Então é isso, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma e eu aguardo você aqui deixando o seu like, comentando o que você achou desse vídeo, o que você acha de vídeos como esse. Compartilha com uma mãe, com uma amiga, com um pai, com qualquer pessoa aí da sua família lá no grupo do WhatsApp. Ajuda o nosso canal a crescer e levar a informação pro próximo. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!